Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez o nosso conteúdo é Hidrografia do Brasil, conteúdo que está lá no nosso edital, no segundo tópico, de conhecimentos gerais, onde fala sobre bases físicas do Brasil, tá? Então vamos lá começar essa aula que ela é super importante e está cheia de informação para a gente. Bom, e aí a gente começa com as principais características, da hidrografia brasileira. A gente tem o predomínio do regime pluvial. A maior parte dos nossos rios são alimentados pela água das chuvas, com algumas exceções dos rios da bacia amazônica, que tem regime misto, porque como eles nascem lá na Cordilheira dos Andes, eles são alimentados também pela neve quando derrete na primavera. Tá? A drenagem, na sua maioria, é exorreica, ou seja, os rios brasileiros, na sua grande maioria, eles desaguam no mar, no caso aqui, nossa vertente atlântica, no Oceano Atlântico, O Brasil é um país pobre em lagos, mas muito rico em rios. Pouquíssima quantidade de lagos no nosso país. Nós possuímos mais de 10% do potencial de consumo disponível do planeta. Então isso faz com que o Brasil seja um país muito visado no exterior por conta do seu grande potencial de água potável disponível. Certo? A maioria dos nossos rios são perenes, eles têm água o ano todo, com exceção de alguns rios da região Nordeste que são intermitentes ou temporários, ou seja, eles vão secar durante o período de estiagem. Se bem que com as mudanças climáticas que vêm ocorrendo no mundo e afetando, obviamente, o nosso país, isso já não é mais uma realidade tão certa. Tá? Os nossos rios são em grande parte caudalosos, ou seja, eles têm muita água, tá? E são acidentados, São rios onde no alto curso você tem muitas cachoeiras e tem um grande desnível, o gradiente dele é muito grande, que é a diferença entre a maior e a menor profundidade, o que favorece o seu potencial para a produção de energia, além da navegação, e irrigação. A grande parte dos seus rios tem foz do tipo estuário, que é aquela que o rio se alarga quando encontra o mar, favorecendo a formação dos manguezais. As águas são mal distribuídas ao longo do nosso território, então tem lugares que tem água demais, outros que tem água de menos. Tá? E as principais regiões hidrográficas do Brasil são região amazônica, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Parnaíba, Paraná, Paraguai, Uruguai e Atlântico. Então, nas questões de concurso, pessoal, é muito comum a gente encontrar cobrando essas características aí, tá certo? Então, muita atenção para elas, porque elas podem estar lá na nossa prova, certinho? E aí aqui a gente observa um mapa da distribuição dessas bacias. Lembrando aqui para vocês, pessoal, que essa parte da bacia amazônica que a gente vai analisar é a parte da bacia amazônica que está no nosso território, tá? É a parte da bacia amazônica que a gente chama de Amazônia Legal, que é a parte dos rios amazônicos que fazem parte do território brasileiro, que é nossa responsabilidade, beleza? Então percebam que ela ocupa grande parte do território nacional. Em seguida a gente tem as bacias, por exemplo, aqui do Tocantins, a Araguaia, a gente tem aqui São Francisco, a bacia do Parnaíba, as bacias do Atlântico, a bacia do rio, dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, tá? Tudo aqui ocupando o nosso território conforme a coloraçãozinha aí. E a gente vai trabalhar, pessoal, as regiões hidrográficas do Brasil, aquelas que têm maior probabilidade de cair na sua prova no dia 15 de dezembro, ok? Então tá aqui. A gente fala em regiões hidrográficas que são delimitadas pela ANA, Agência Nacional das Águas, que é responsável pela administração dos recursos hídricos no nosso território e que também são formadas pelas bacias hidrográficas e são responsáveis também nessas regiões hidrográficas a ANA de desenvolver projetos para o seu melhor aproveitamento, conservação e desenvolvimento, tá certo? Então vamos aqui analisar cada uma delas. Então vamos lá, pessoal. A gente começa pela bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do país, mas ela não é totalmente brasileira, Ela faz parte, ela está no território de outros países da América do Sul, como Bolívia, Colômbia, Venezuela e por aí vai, tá? Tem um alto potencial energético, então tem uma grande parte de aproveitamento desses rios para a produção de energia, assim como irrigação e navegação, tá?
Apresenta uma quantidade de rios absurda, são mais de 1.100 rios. A sua nascente fica no Peru e por isso possui regime misto, né? Então, lá na Cordilheira dos Andes, a presença de neve, quando essa neve derrete, ela termina indo para os rios e aumentando o seu volume, tá? E quando chega aqui no território brasileiro, na parte mais baixa dos Andes, ainda nesses países, a gente tem aí o abastecimento pela água das chuvas, o regime pluvial, tá? E nas margens, a gente tem os rios de Planalto, que aí propicia esse aproveitamento aí para a produção de eletricidade. Na margem direita destacam os rios Jacari, Juruá, Perus e Madeira, Tapajós e Xingu. E na margem esquerda os rios Icá, Japurá, Negro, Jamundá, Trombetas, Paru e Jari. E aí percebam aqui que, apesar de termos aqui alguns destaques da bacia amazônica, o fato é que quando a gente compreende as características gerais, fica mais fácil da gente trabalhar as bacias de forma específica. Então vale a pena voltar lá na parte, né, das características gerais e dar uma olhadinha nela, porque vai nos ajudar em muito. Ok? Está certinho? Tocantins Araguaia, né, é a terceira maior bacia do país. Ela está mesmo ali na parte central do nosso território. Está situada na região centro-oeste, onde a gente tem uma grande produção agropecuária. Então, os rios do Tocantins, da bacia do Tocantins-Araguaia, são muito utilizados para irrigação. Ainda assim, abriga a usina hidrelétrica de Tucuruí, tá? Que é muito utilizada para os projetos minerais ali próximos, como também para escoamento da produção. E ele é navegável no médio curso, né? Onde vai estar a Ilha Bananal, que é uma das maiores ilhas fluviais do mundo. Tá certo? E a bacia do São Francisco, o destaque para ela é que ela vai atravessar grande parte do semiárido, né, do sertão brasileiro, no sentido sul-norte. E durante a Era Vargas, por exemplo, esperava-se que o Rio São Francisco funcionasse como integração nacional, que ele pudesse ligar na região sudeste desenvolvida e o nordeste, levar um pouco desse desenvolvimento para o nordeste. Tá? Aqui, ó, interliga as regiões sul e sudeste, tem um potencial hidrelétrico muito grande, não é à toa que tem várias usinas no seu percurso, como Sobradinho, Paulo Afonso, Itaparica e Três Marias. Tá? Abastece o polo de fruticultura irrigada em Pernambuco, né? Principalmente no município de Petrolina, sendo um grande destaque aí na produção de frutas no nosso país. Beleza? E ainda, o Rio São Francisco se tornou importante pelo projeto de transposição das suas águas. Projeto esse que é muito polêmico, porque muitas pessoas defendem que ele causa muito impacto ambiental, principalmente próximo à sua foz, porque diminui a vazão, porque suas águas são desviadas para outros locais. Além disso, o Rio São Francisco ele estaria muito sucateado, e precisava, antes da transposição, de um processo de revitalização das suas águas. Para quem não está muito familiarizado, a transposição do São Francisco leva a água, né, do Rio São Francisco para regiões do sertão nordestino. E ele é dividido em dois percursos. O eixo leste, que vem aqui para Paraíba, tá? E a gente tem o eixo norte, que leva as águas do São Francisco para o estado do Ceará. Tá? Então foi um projeto muito polêmico por conta disso, por conta dos impactos ambientais que ele causou ao Rio São Francisco. Certo? Tá certo? Aí a gente tem a bacia do Paraná, que abriga diversas usinas hidrelétricas, mas o principal destaque é a usina de Itaipu, segunda maior usina hidrelétrica do mundo, só vai perder para a de Três Gargantas, que se situa na China. A usina de Itaipu abastece metade do território nacional e o Paraguai, com a produção de energia que é muito grande. Além da usina de Itaipu, na bacia do Paraná, a gente vai destacar a principal hidrovia do país, acho, que é a hidrovia Tietê-Paraná, que termina interligando, né, a produção de soja com a região de São Paulo. Além disso, também ajuda o escoamento da produção de alguns países do Mercosul. Então, é uma hidrovia importante para o funcionamento do Mercosul e para a produção agropecuária local. Tá? Além de tudo isso, tem a função de auxiliar na irrigação, principalmente do centro-oeste, sul e sudeste do nosso país. Então, em termos de importância econômica nacional, a bacia do Paraná é muito importante para o nosso país. Certinho? A gente tem a bacia do Paraguai,
né, que vai cortar a região do Pantanal, e aí vai funcionar para o turismo, né, principalmente na época das cheias dos rios, e também para a produção agropecuária local. E a bacia do Paraguai ela não é 100% brasileira. Ela corta dos territórios do Paraguai, Argentina e também da Bolívia. E a gente tem a bacia do Uruguai, né, que vai predominar na região sul do Brasil, certo? Principalmente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O rio Uruguai é formado pela união dos rios Pelotas e Canoas. Tem um grande potencial hidrelétrico, mas ele não é totalmente aproveitado, né? E ele vai ser utilizado para irrigação, para a prática agrícola local e também para navegação. Tá? E a gente tem a bacia do Parnaíba, que também é uma das grandes do Brasil, fica localizado nos estados do Piauí, Maranhão e Ceará. Essa bacia corta os centros urbanos, então ela é muito eficiente no abastecimento das cidades. Além disso, também ela funciona como uma grande, desculpa, uma grande importância, né, para a irrigação e a pesca na localidade. Tá? E por último, a gente tem as bacias do região Atlântico, pessoal, que aí vai se dividir em Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e Atlântico Sul. Né? E essas bacias, todas elas estão situadas na região do litoral brasileiro. Aqui os rios eles são de curta extensão. Tá? Então, por exemplo, você pega o Rio São Francisco, que tem aproximadamente 3.100 quilômetros, o Amazonas, que tem quase 7.000 quilômetros. Aqui a gente vai ter rio de 150, 200, 250, 300 quilômetros de extensão. Então, comparado com esses outros rios do nosso país, são rios pequenos. E eles vão atravessar grandes centros urbanos. Então, eles vão servir para o abastecimento das cidades, eles também vão servir para a agricultura, pesca e a navegação nessas regiões. Tá certo? Então, percebam que aqui não adianta esmiuçar muito as regiões hidrográficas, porque provavelmente a banca vai se apegar às características. Mas, de fato, é bom conhecer um pouquinho delas, porque isso pode aparecer lá na prova. Tá? Então, conhecer a localização de cada uma delas, o aproveitamento econômico, a importância que se tem para o território nacional, isso vale muito a pena. Tá? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? E nos encontramos no nosso próximo desafio. E aí, no próximo encontro nosso será a Climatologia do Brasil. Uma boa aula a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!